Olá, sejam muito bem-vindos ao curso de formação de cipeiros da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, NR5, da Portaria 3.214, de 8/6/1978. Então, eu sou Gabriel Prado, eu atuo principalmente na área de Engenharia de Segurança do Trabalho há mais ou menos uns 12 anos e atuo com consultoria, serviços técnicos, treinamentos de formação de CIPA, brigada, enfim. Basicamente aí sou técnico de segurança, bombeiro civil, socorrista, resgatista, acadêmico de enfermagem e engenharia. Participo também aí do grupo consultivo, dentro das minhas atribuições, da divisão humanitária da Organização das Nações Unidas, principalmente relacionado à INSARAG, como oficial intermediário de operações de busca e resgate em estrutura colapsada. Também faço parte do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável e também como observador do Observatório Nacional de Segurança Viária, que atua principalmente com relação ao trânsito, segurança, itens de segurança, critérios, estudos, desenvolvimentos, enfim. Também atuo junto com a Defesa Civil, regional, estadual, municipal e trabalhando sempre em ações de prevenção para a comunidade. E também junto com a ONU, Acnur, que é a agência da ONU para refugiados. Então, principalmente esses são os itens aí que eu trabalho dentro do grupo consultivo como signatário da Organização das Nações Unidas do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, exclusivamente falando, objetivo número 8, a gente já vai falar um pouco sobre ele aqui. Então, principalmente eu gostaria de trazer aqui o contexto da nossa atuação em saúde e segurança, quando a gente está falando da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, qual é o impacto que a gente tem no mundo com relação à CIPA, tá? Com relação à segurança das nossas pessoas dentro das nossas organizações também. Então, principalmente, de uma forma global, a gente tem o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Quando a gente fala em saúde e segurança, a gente está falando ali do objetivo número 3 e o objetivo número 8, respectivamente. O número 3 de saúde e o número 8 de crescimento e desenvolvimento econômico, também junto às organizações. Tá? Estamos falando também da sigla ESG, Environment Social Governance, ou seja, uma gestão de saúde e segurança, uma gestão governamental. Isso é bem importante também para as organizações, é um tema que está bem em alta aí na divisão de saúde, segurança e meio ambiente. Também temos, acompanhando o contexto das instituições, a gente tem aí centros de capitais de investimento, também já correlacionando ao ESG todas as divisões, e a questão de agregar valor também para os acionistas das empresas, com uma gestão eficiente, equalizada e equilibrada dentro do objetivo do desenvolvimento sustentável, garantindo os indicadores, metas e principais parâmetros relacionados à saúde e segurança dos trabalhadores, quanto ao ESG. Isso aumenta o capital aí das empresas, capital de valor financeiro. Tá? Temos também a Convenção número 155 da OIT, que fala sobre a Organização Internacional do Trabalho, que fala sobre o desenvolvimento, aprimoramento e fortalecimento de uma cultura de segurança dentro das organizações que realmente acreditam e credibilizam a área de engenharia de segurança do trabalho. Tá? Então, a atuação conjunta entre a OIT, a ODS e a ONU, junto à ESG e as demais órgãos de governança. A gente tem também o desenvolvimento aí de uma estrutura resiliente com relação aos acidentes de trabalho, tá? Não buscando procurar culpados, mas sim realmente adotar formas de engenharia para que aquele acidente seja evitável, tá? Considerando que todos nós somos seres humanos e todos nós erramos. Tá? Temos também a questão da gestão da ISO 45001 de 2018, que fala sobre o sistema de gestão integrado com relação aos procedimentos, políticas, normas e regulamentos de segurança. Temos a Política Nacional de Saúde e Segurança no Trabalho. E temos também as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Hoje, especificamente, nessa primeira parte, estaremos falando sobre a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, seus principais papéis e suas principais responsabilidades no contexto de atuação geral.
Dentro disso também atendendo lá desde o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável até as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, pensando que o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável é global e as normas regulamentadoras são do Brasil, exclusivamente falando. A gente tem aí os nossos indicadores de segurança, então a CRUZ, por exemplo, é um indicador reativo de segurança quando tem um acidente, uma ocorrência, a gente faz o preenchimento dessa CRUZ. O ideal é que essa CRUZ não tenha nenhum tipo de acidente, né, dentro do contexto anual aí das organizações, que eles também reportam dentro dos relatórios aí de sustentabilidade. Falando da nossa pirâmide de segurança, também um indicador reativo e em alguns contextos também pode ser proativo. Tá? Então essa pirâmide ela serve para que a gente consiga numerar as nossas ocorrências e trazer elas para um contexto estratégico de solução de problemas. Tá? Temos também a questão de horas homens trabalhadas, horas homens perdidas e tudo mais, através dos nossos indicadores. Tá? O que é importante aqui, a legislação ela fala para que a gente cumpra os procedimentos, regulamentos e o mínimo na área de engenharia e de segurança do trabalho. É importante também que quando você contrata alguém, um terceiro ou alguém que vai trabalhar em seu nome, é importante que você garanta que essa organização realmente cumpra esses quesitos relacionados à saúde e segurança do trabalhador. Porque a partir do momento que nós entramos na empresa, já o primeiro relacionamento que a gente tem com relação à área de HSE, que é Health, Safety Environment, ou saúde, segurança e meio ambiente, já começa no contexto inicial, ali na parte do atestado de saúde ocupacional. Então a gente tem ali desde o atestado de saúde ocupacional, já é o primeiro contato para que a gente garanta que as pessoas entrem íntegras dentro do nosso ambiente de trabalho e saiam da mesma forma que entraram, né? Ou até melhor em alguns casos, desenvolvendo aí programas de saúde e qualidade de vida eficiente dentro das organizações, né? E dentro disso a CIPA tem um papel fundamental, que é principalmente reconhecer os riscos presentes dentro do ambiente de trabalho e saber os principais cenários de prevenção, preparação e resposta rápida às mais diversas estratégias relacionadas à emergência. Tá? Então, falando do contexto da nossa atuação como CIPA, como Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, seja membros eleitos, seja membros indicados, sejam titulares ou suplentes, todos que fazem parte da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes precisam assumir o principal papel e responsabilidade de poder atuar com segurança 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, todo o nosso pacto organizacional, a gente atua, desenvolve e trabalha para que isso aconteça de forma preventiva. Né? Dentro das normas regulamentadoras, a gente tem ali a NR5 especificamente falando, a gente vai desdobrar um pouquinho aí sobre ela. Já para elaboração, desenvolvimento e estruturação da NR5, a gente tem aí a comissão tripartite partidária, ou seja, representantes do empregado, representantes do empregador e representantes do governo conversam e discutem referente aos principais itens que são necessários para que a gente garanta o mínimo dentro da área de atuação de engenharia de segurança do trabalho dentro das organizações. Ou seja, a organização, independente do CNPJ que ela esteja inserida, a gente tem ali pelo menos um representante da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, tá? Excluindo as micro e pequenas empresas, tá? Os MEIs ali. Tá? Então, dentro desse contexto, a gente tem aí um indicado da CIPA, eleito, seja titular, seja suplente, ele precisa conhecer qual é o impacto dele de forma global e qual é o impacto dele de forma local dentro da organização. Os que fazem parte da CIPA, os eleitos, os votantes, as pessoas que realmente podem se inscrever, são as pessoas que são regidas pela CLT, pela consolidação das leis do trabalho, né? Então, para inscrição na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, ele pode ser, ele deve ser relacionado à sua carteira de trabalho ali através do contrato via CLT, tá? Para inscrição e desenvolvimento aí da sua atuação dentro da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA. Então, como principais atuações aí da CIPA, a gente já sabe que todas as organizações precisam de uma estratégia de gerenciamento de riscos ocupacionais, ou seja,
todos os riscos relacionados ao trabalho. Então, a gente tem o GRO, que é o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, e o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, né? Que basicamente, um no contexto do outro, eles se conversam, tá? Mas principalmente eles atuam através da identificação dos perigos. Então, identificar os perigos nos equipamentos, nos bens, no pessoal ou na organização. Inclusive, os riscos psicossociais precisam estar dentro aí do PGR quando a gente está falando da área de saúde, tá? E da área de segurança, os riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e riscos de acidentes. A gente vai falar no próximo módulo sobre isso também, tá? Então, a identificação dos perigos, a avaliação dos riscos, basicamente identificar quais os riscos e avaliar as possibilidades de que ele ocorra, fazer um gerenciamento de riscos, tá? Então, o perigo é quando eu não tenho pessoas expostas, tá? O perigo existe, ele está lá, mas eu não tenho pessoas expostas ali dentro da operação. A partir do momento que eu tenho pessoas, tenho vidas expostas ali, eu tenho riscos, tá? Então, a gente faz a identificação dos perigos, como se não houvesse pessoas, e a avaliação de riscos em locais onde há pessoas envolvidas dentro dos processos, tá? E aí, a gente tem uma estratégia de NPR, que é o número de prioridade de risco através do nosso SPME. Então, a gente faz uma avaliação de riscos e pontua cada risco com o seu critério específico e a sua gravidade ou a sua severidade dentro da organização. Qual é o impacto disso dentro da organização, tá? Isso está na estratégia de análise de riscos, né, que está dentro do GRO e do PGR. Então, a avaliação de riscos, também a gente tem a tolerabilidade, que é o risco decorrente se é aceitável e está dentro do critério de segurança da organização. Ou seja, eu tenho um risco e tenho as medidas específicas, medidas estratégicas de engenharia, que são as medidas que a gente precisa adotar para que aqueles acidentes não aconteçam, medidas administrativas, aí a gente está falando de sinalização, isolamento de área, coisas que dependem das pessoas atuarem para evitar que o acidente aconteça, né? E o controle barra mitigação dos riscos. Caso a gente tenha controles estratégicos, aceita-se o risco. Caso a gente não tenha, a gente precisa adotar, como Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, adotar medidas para reduzir o risco a um nível aceitável dentro da organização. Isso é fundamental, que a CIPA atue e que a CIPA conheça quais os principais riscos presentes no seu ambiente de trabalho. Reflita um pouco sobre isso, junte-se com a CIPA dentro das reuniões e conversem sobre os riscos presentes e quais estratégias que vocês possuem para que aquele risco não vire um acidente, tá? É importante e fundamental que vocês meçam esse risco, então tenham uma forma de classificar esses riscos, né, através de uma forma estratégica, e eu aconselho aí que seja utilizado o NPR, número de prioridade de risco, tá? É importante e fundamental que a CIPA também participe do processo de investigação e análise de ocorrências. As investigações de acidentes precisam ter participação da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes dentro dos processos. Isso é importante porque as medidas adotadas ali, ou seja, a causa raiz, de uma forma simplificada, a causa raiz das ocorrências precisa ser tratada, mas aquela causa raiz ela não pode ser pessoas, tá? Porque as pessoas erram, então a gente não pode partir do pressuposto que porque a pessoa errou, a culpa é dela. Não é esse o nível de culpabilidade da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Nós, como CIPA, precisamos garantir que os ambientes de trabalho sejam resilientes. Lembra que eu falei lá no começo do nosso curso? Então, os processos precisam ser resilientes o suficientes para absorver os erros humanos, as falhas das pessoas. Por isso que a CIPA faz parte, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes faz parte do processo de investigação e análise de ocorrências. Dentro desse contexto, é importante que a causa raiz tenha uma tratativa uma tratativa com a metodologia de engenharia para a resolução do problema, tá? Metodologia de engenharia significa que não vai depender da atuação de pessoas para poder funcionar, para o processo ter resiliência, tá? Por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui, o airbag é uma medida de engenharia, tá?
O airbag não precisa de uma pessoa ali, o veículo vai bater e o airbag vai acionar. Mas já o sinaleiro, por exemplo, é uma medida administrativa, porque precisa que a pessoa não passe esse sinal vermelho, tá? Entendeu? Então, por exemplo, dentro de uma área de movimentação de materiais, um equipamento próximo a uma pessoa, se eu tiver uma estratégia onde o equipamento, quando se aproxima da pessoa, ele para automaticamente, é uma forma de engenharia de eu proteger aquela pessoa de ser atropelada. Mas uma forma administrativa é, por exemplo, eu colocar aquelas sinalizações vermelhas, aquela blue spot, aquela luz azul dentro, junto aos equipamentos de movimentação de materiais. Tá? Então, isso são controles, são medidas administrativas. Por exemplo, eu colocar um EPI, estou mexendo com áreas cortantes, arestas cortantes, enfim, e colocar uma luva, por exemplo, anticorte. A luva é uma medida administrativa, não é uma medida de engenharia. Uma medida de engenharia ou uma medida de eliminação de risco. Tá? Uma medida de engenharia é ter uma forma estratégica para que aquele risco não tenha exposição às pessoas. Tá? Por isso que é fundamental que a CIPA, dentro desse contexto, atue principalmente na redução dos acidentes através de medidas de controle, de engenharia ou eliminação dos riscos. Tá? Isso é fundamental para que a gente tenha uma comissão interna de prevenção de acidentes robusta e efetiva, onde a gente realmente resolva os problemas. Tá? Também faz parte, como atribuição da CIPA, a organização e participação na Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Então, a CIPAT, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, ela vai contextualizar todos os acidentes, todas as ocorrências ali que aconteceram dentro da organização e quais foram as medidas estabelecidas, né? Qual é a parte do corpo mais atingida. Isso é uma forma de indicador dentro, um indicador reativo, obviamente, não é um indicador preventivo, porque o acidente já aconteceu, tá? Mas, falando da CIPAT, especificamente falando, é importante e fundamental você trabalhar e desenvolver temas específicos ali da norma regulamentadora número 5 e também específicos da organização relacionados aos acidentes que ocorreram e que acontecem na organização com frequência, tá? Então é importante vocês trabalharem em medidas para que isso aconteça, tá? Para que a Semana Interna de Prevenção de Acidentes seja efetiva e que realmente dê excelentes resultados aí no desenvolvimento da cultura de segurança. Tá? Também a CIPA tem por atribuição realizar as reuniões mensais, tá? Pelo menos uma vez por mês, e pelo menos encontros aí de 1 hora. Tá? É importante que vocês se reúnam e falem sobre as ocorrências que tiveram, né? Os acidentes que tiveram, quais foram as medidas e o que essas medidas, e se essas medidas são efetivas ou não, e o que elas trazem para o nosso processo, para a resiliência do nosso processo. Tá? Então, pelo menos uma reunião por mês, pelo menos 1 hora, importante para que vocês discutam aí quais são as ações que a CIPA pode tomar para que os acidentes não aconteçam e, se forem ambientes administrativos, quais são as ações educativas de prevenção também. Caso não haja acidente, histórico de acidente, a gente também precisa ter medidas de prevenção que a gente vai estudar mais para frente também relacionado a isso. Tá? E também falar sobre os indicadores de segurança, aqueles indicadores que eu mostrei no começo para vocês, cruz, pirâmide, tá? Os indicadores reativos e os indicadores preventivos relacionados ao contexto da segurança. Bom, inicialmente essa é a primeira parte do curso da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Mais à frente a gente vai falar um pouco mais sobre como é a CIPA, como é que deve se dar as reuniões, se desenvolver, qual é o conteúdo que a gente pode conversar nas reuniões, o que pode ser feito e como que pode ter escalabilidade para a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e, dentro do contexto da organização, como que a CIPA pode ajudar também a organização a economizar recursos e investir de forma efetiva e eficaz para a prevenção dos acidentes. Bom, da minha parte é isso. Inicialmente aí agradeço a sua presença, a sua participação e sua atenção. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço e até mais.